Olá, meu nome é Mariana e eu sou museóloga. No último vídeo, nós fizemos uma pesquisa e a ideia era saber qual o tema que vocês queriam ver no vídeo de férias. Foi restaurações que não deram certo. Por isso, agora a gente vai fazer um vídeo muito rapidinho sobre isso. Antes de mais nada, e eu não pretendo falar muito aqui sobre teoria justamente por ser um vídeo de férias, mas a gente tem que ter em mente algumas coisas. Existem algumas regulamentações sobre restauração. Existem as famosas cartas patrimoniais, a Carta de Veneza, a Carta de Atenas, entre muitas outras. A Carta de Veneza, uma das mais comentadas e usadas nos trabalhos de restauração como normativa, ela vai falar sobre o respeito à história da peça, a harmonização, um respeito à unidade estilística, ou seja, ao estilo dela. E um outro princípio que rege o restauro é o princípio da intervenção mínima, ou seja, a gente vai tentar deixar o máximo possível a forma original da peça, sem fazer grandes modificações e sem incrementar muitas coisas estranhas. Mas nos exemplos que vão aparecer por aqui hoje, isso não acontece. Vamos lá! O primeiro caso é dessa imagem sacra, do século XV. Ela era originalmente de madeira e já tinha sofrido uma intervenção, um restauro profissional, alguns anos antes. Uma residente local, lá na Espanha, conseguiu uma autorização do padre que administrava a igreja para fazer algumas alterações. Ela decidiu pintar a imagem porque achava ela muito sem graça. E o resultado foi esse, o que gerou muitas críticas. Como vocês podem ver, não foi respeitado nem o histórico da peça, que era originalmente em madeira. Também não foi feita uma intervenção mínima, eu diria que foi feita uma intervenção máxima, tendo em vista as cores esdrúxulas que foram utilizadas para pintar essa peça. E a tinta usada, segundo os especialistas, era uma tinta normal, dessas que a gente usa para pintar a parede, ou seja, um absurdo completo. Os especialistas, inclusive, disseram que talvez fosse impossível fazer com que a peça voltasse ao estado que ela estava antes dessa intervenção. Eles estavam se esforçando para isso até pouco tempo atrás. Um outro caso de pinturas absurdas aconteceu aqui no Brasil mesmo, no famoso chafariz de Ibitinga. Alguém lembra dele? O chafariz, construído em 1917, tinha todos os seus elementos da cor natural, em bronze. A prefeitura da época decidiu fazer uma reforma na praça, e essa reforma acabou envolvendo também o chafariz. E o resultado foi esse. Azulejaram o chafariz e pintaram todos os seus elementos em bronze. A justificativa da prefeitura para isso é de que o chafariz estava em mau estado e que ele não era tombado como um patrimônio. Claro que o fato dele não ser tombado como patrimônio influencia aí nas questões legais, e a prefeitura tem o direito de fazer qualquer tipo de intervenção nele. Mas a gente tem que sempre ter um equilíbrio, não é porque não é tombado que não seja algo representativo para a cidade. E se a gente pensar que ele é de 1917 e que passou todos esses anos na sua forma original, a gente tem que ter um pouco de respeito pela história dele quando a gente pensa em alguma reforma. Um outro caso muito polêmico que aconteceu foi uma escultura no Canadá. Ela ficava no cemitério de uma igreja e a cabeça do menino Jesus foi roubada. Era uma escultura de Jesus e Maria. Uma moradora local decidiu fazer uma cabeça provisória em argila para que a escultura não ficasse sem cabeça. E ela faria posteriormente uma de pedra. O fato é que ficou tão chocante a intervenção que foi feita, mesmo que de forma provisória, que o ladrão, inclusive, acabou devolvendo a cabeça porque ele ficou se sentindo muito culpado, eu imagino, pelo resultado desastroso que teve. A comparação que fizeram entre a cabeça do menino Jesus, que foi colocada provisoriamente, foi com a imagem da Maggie Simpson. Inclusive, é muito parecido mesmo. Um outro caso polêmico que aconteceu foi na Itália, quando o primeiro-ministro Silvio Berlusconi decidiu colocar as partes faltantes nas esculturas de Vênus e Marte. Ou seja, ele devolveu os braços a Vênus e devolveu o órgão genital ao Marte. E o resultado foi muito polêmico, porque isso não é permitido por lei na Itália. A gente não deve, e segundo a lei de lá eles consideram isso também,
fazer reconstruções, reconstituições que não tenham uma pesquisa histórica embasada. Se você não sabe como é a parte faltante, como que você vai fazer uma reconstituição dela? Então você não tem certeza da posição dos dedos, você não tem certeza do tamanho dos dedos, nem do tamanho de nada aqui naquelas peças. De toda forma, ele se justificou dizendo que não queria passar por nenhuma peça mutilada e que todas as intervenções elas eram passíveis de serem desfeitas. Ou seja, as peças eram feitas de forma encaixável e não danificavam o produto original. De toda forma, isso não é aconselhável e gerou muita polêmica na Itália. Outro caso que chama muita atenção foi em Navarro, novamente na Espanha, quando uma figura de São Jorge foi restaurada também por artistas locais e acabou gerando uma situação um pouco estranha. As partes elas foram reconstituídas com gesso, pintadas com tintas impróprias e acabaram dando um aspecto que parece mais de um boneco de plástico do que de uma escultura de arte sacra do século XVI. Novamente, a intervenção foi autorizada pelo padre que era responsável pela igreja local. A Espanha acabou tendo que arcar com um custo para reverter esse restauro de aproximadamente 30 mil euros. E, segundo os especialistas, novamente não vai ficar igual, justamente pela questão das reconstituições e da pintura. É sempre necessário que você pense e que as pessoas pensem no tipo de profissional que elas estão contratando, que tem que ser alguém sério e que tem experiência, senão a gente acaba realmente cometendo crimes contra o patrimônio. Também na Espanha, nós temos o clássico que já virou meme Ecce Homo, que era uma imagem também de arte sacra, feita em 1930, em uma igreja do século XVI. Muitas pessoas confundem e acham que a pintura é do século XVI, mas não, ela é da década de 30, ela foi feita por um professor de pintura da época e não tinha um grande valor artístico. Mas nada justificava a intervenção que foi feita, que todos sabemos que ficou muito estranha. E quanto mais a dona Cecília mexia, mais estranho ficava. E acabou ficando com essa forma que parece muito mais um macaco do que Jesus Cristo. Inclusive, depois do sucesso na internet, com críticas e a utilização da imagem como memes, e a dona Cecília, que é muito espertinha e apesar de ter cometido esse erro gravíssimo, pretende lucrar com direitos autorais sobre a imagem dela. Muito estranho, não é mesmo? O caso mais recente que nós temos é de uma cópia do clássico A Imaculada Conceição, de Bartolomé Esteban. Ela pertencia a um colecionador que decidiu contratar um restaurador que era especializado em madeira para fazer a restauração do quadro dele. Claro que isso não deu muito certo. Quando a gente pensa em restauradores, eles têm diversas áreas de atuação. Tem restauradores que são especialistas em restaurações parietais, né? Ou seja, restaurações de parede, em restauros de madeira, restauros de vidro e em restauros de tela. No caso, eles contrataram o profissional errado, que cobrou simplesmente 2.000 euros para deixar a imagem nesse estado que vocês estão vendo, que não tem nada a ver com a original. Inclusive, ele tentou consertar depois e ficou pior ainda. Em nenhum dos casos acaba aparecendo a imagem que era no começo, antes da intervenção dele. Provavelmente não vão conseguir desfazer tudo o que foi feito, especialmente porque a técnica que ele utilizou não era reversível. Essa também é uma questão quando a gente pensa em restauro. Todas as técnicas utilizadas, elas devem ser reversíveis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham conseguido relembrar esses casos que ficaram muito famosos pela internet. Então é isso, até a próxima, tchau, tchau!